Graça e paz, amados, Cristo Jesus os abençoe. Estamos no canal Jesus é Vida e hoje nós vamos estar ouvindo o testemunho sobrenatural da missionária Regina. Logo, logo ela vai estar testemunhando, mas antes eu quero te fazer aquele pedido. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sino de notificações, para que cada vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube te notifique que há vídeo novo. E você se inscrevendo em nosso canal, você vai estar nos apoiando neste trabalho. E no demais, deixa aquele like que é muito importante para que o YouTube reconheça e envie a mais pessoas, tá bom? Antes, quero estar lendo aqui a palavra de Deus, antes de entrarmos aqui no testemunho da missionária Regina. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, temos essas seguintes palavras. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meu Deus. Pois dentro dessas palavras, o Senhor está nos dizendo que Ele escolheu pessoas para testemunhar. Testemunhar o quê? O que Ele tem feito, né? Mostrado, revelado, feito coisas que aos nossos olhos é impossível de ver, mas Ele faz que vê para que seja testemunho. E nisto é onde que nós, então, vamos estar ouvindo o testemunho da nossa querida missionária Regina. Missionária Regina, conta para os nossos ouvintes o que os seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram do que Deus te mostrou. Amém. Eu também estava na congregação aí, né? E logo depois a irmã teve uma oportunidade para louvar um louvor. E né, ela louvou esse louvor, eu nunca tinha ouvido ela louvar esse louvor. E aí, de repente, né, eu via como os meus irmãos tinham sumido da igreja, né? O pastor, todo mundo, só ficava eu só, né? E de repente eu via um bocado de jovem, né? Do cabelos louros, fasteado, eles, né? Brilhava como um sol, né? E de repente eu via eles, cada um deles, uns com instrumento, né? Uns tocando, uns com piano, né? E outros com uma varinha, né? Regendo também, outros, né? Com aquelas trombetas, né? E aí eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, né? Que o Senhor tem mostrado. E de repente, né? E eu olhei para o canto, olhei para outro, e o pastor já não estava mais meio de nós. Imagina, mas me conta uma coisa, isso foi você dormindo ou você estava acordada, que nem você foi, você estava na igreja. Então isso prova que você não estava dormindo. Você estava acordada e era um momento de culto. E de repente te aconteceu essa maravilha. Sim, senhor. Então, continua contando para os nossos ouvintes. E aí, né, aí eu comecei a ver, né, por alguns minutos, alguns segundos, que foi tão rápido, né? E aí eu comecei a maravilhar com aquilo, né? E eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, né? E a irmã, né, que estava louvando, eu já não vi ela mais na igreja, né? E no lugar dela tinha um outro jovem, né, louvando com ela, né? E aí eu comecei a maravilhar com aquela coisa maravilhosa que o Senhor tem mostrado, né? Oi, irmã Regina, desculpa te interromper novamente. Você consegue, assim, descrever a idade desse jovem? Como que era, assim, a fisionomia dele, de mais ou menos uma base de idade que eles tinham? Mais ou menos, eu tinha mais ou menos 18 anos, 19, nossa, mas é tudo incrível. Jovem, a coisa mais linda, né? Eu nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa que nem eu ter visto aí na congregação, né? Glória a Deus. E eu, uns rapazes, cada um mais bonito que o outro, né? Que eu falei, nossa, eu nunca vi um homem tão bonito assim, que eu assim, a fisionomia dele, né? E o rosto dele brilhava, né? Os jovens, né? E no lado da centro de oração, né? Ficava muito jovem, né? Cada um com instrumento, né? Tocando, outros com aquelas flautas, aquela coisa mais linda, meu. Coisa de Deus mesmo. Você chegou a ouvir, assim, alguma canção ou eles apenas só tocavam? Tocava. Mas, que nem eu disse, você chegou a ouvir alguma canção?
Não, né? Não, eu só via... No caso, a canção era tocada só pelos instrumentos. Sim, senhor, é verdade, isso aí. Incrível, glória a Deus. A glória de Deus, desde eu abrir essa visão minha, eu fiquei muito elogiado com isso aí. Você viu mais alguma coisa ainda dentro desta visão? Eu via como, logo depois, né, a irmã também, a mesma irmã, né, ela estava louvando, né, e via como um anjo desceu rente com ela, né, na frente dela, assim, que ela começou a sentir algo muito bom, né, que depois do culto ela falou para mim, né, ela achou o culto muito, assim, diferente, né, o que o Senhor tem mostrado para nós, não só para mim, como mostrou para outra irmã também. Ela foi coisa natural isso aí. Eu fiquei até hoje mesmo, estou impactada com essas coisas que Deus tem mostrado. Glória a Deus. Me diz, você tem contemplado mais alguma outra coisa assim que nem no caso que você acabou de relatar, você não estava dormindo, você estava em um momento de culto e os seus olhos começaram a ver e os seus ouvidos a ouvirem. Então, praticamente, você viveu um sobrenatural de forma física. Sim. Teve mais alguma coisa assim que você pôde contemplar? Na minha casa. Na minha casa, eu estava dormindo, né? E eu tenho a mania de madrugada acordar e na cozinha e pegar água para mim beber, né? E teve um dia que estava aí na minha casa o apóstolo Vanilson, a esposa dele e os filhos dele, né? Aí quando eu abri a porta do meu quarto, que eu fui para a sala, aí tinha um homem sentado no sofá, né? E aí esse homem tava com os pés cruzados, né? Assim, né? E de repente tava com o rosto assim, olhando para mim, que eu tava dormindo no meu quarto, né? Ô, irmã Regina, missionária Regina, então no caso você não estava sonhando, você ouviu. Você pode descrever assim um pouco como que era a fisionomia desse homem, ou algum detalhe? Esse homem, ele tinha mais ou menos 43 anos, pela fisionomia dele, né? E ele olhava fisicamente no meu quarto, a porta do meu quarto. Aí eu falei assim, oxe, quem é esse homem que tá aí sentado no sofá? Ele tava de bermuda e camiseta branca, né? Eu falei assim, meu Deus, quem é esse homem que tá aí? Aí eu fiquei com medo daquele arrepio, aí bati a porta, né? Aí eu fechei a minha porta do meu quarto, de repente a esposa do apóstolo Vanilson também foi no banheiro também, que é o banheiro também, tem o banheiro perto da sala, né? 2 minutinhos. Pessoal, observa bem o testemunho dela. Ela não estava dormindo, porque a gente poderia dizer, não, isso é coisa que às vezes que a gente deita para dormir e acaba sonhando. No caso, quando ela estava na igreja, ela não estava dormindo. E os seus olhos, de repente, começaram a contemplar. E os seus ouvidos começaram a ouvir. E esse outro caso também, ela está dizendo que ela não estava dormindo. Ela acordou e, como de costume, ela ia pegar água para beber e, de repente, um dia como outros dias normais que ela vai pegar água, aconteceu isso. E pela forma que ela está descrevendo, não tem como aqui ser uma criação ou uma invenção, porque ela está contando também os detalhes como ela viu. Então vamos continuar ouvindo o testemunho de nossa missionária. E de repente aí a esposa dele também saiu do quarto dela, que tem 3 quartos minha casa, né? Ela saiu do quarto do fundo e foi pro banheiro também. Quando ela saiu do banheiro, ela topou esse homem também na sala, né? Peraí, então no caso não só foi você quem viu. Pessoal, incrível isso aqui, ó. Se fosse só ela que tivesse visto dessa vez, poderia dizer, não, mas por que somente ela viu? Mas olha só, o testemunho dela, qual não é criação nenhuma aqui, houve outra pessoa também que viu. Então, continua, minha irmã. E de repente, quando ela abriu a porta, que ela foi para a sala, né, e em frente ao meu quarto, ela viu também, ela deu aquele medo, bateu a porta, não correu para em casa. Aí o esposo dela falou assim, que é o apóstolo Vanilson, falou assim, que foi bem, que você saiu correndo lá? Aí eu falei, tem um homem sentado no sofá. Aí eu falei, como assim? Tem um homem sentado lá e esse homem eu não conheço. Aí quando ele saiu do quarto, que foi para a sala, ele realmente também, ele viu esse homem também, né? Aí ele falou, aí começou a orar ele e repreender, né, o mal da minha casa. Aí levantou a mão e começou a repreender e Jesus foi lá e ele caiu por terra em nome de Jesus. Minha irmã, ele começou a orar e repreender. No nome de quem que ele
repreendeu e começou a orar. De Jesus. De Jesus. Jesus. E aconteceu que o homem que estava sentado no sofá, ele não somente sumiu, ele explodiu. Explodiu. Sim, senhor. Essa explosão teve barulho, teve alguma fumaça, alguma coisa assim? Teve fumaça. Teve fumaça, sim. A glória de Deus. Olha só, pessoal. Aí, então, isso prova a existência de Jesus e o nome dele, de fato, tem poder sobre o mundo espiritual e físico. Aqui nós estamos diante de um testemunho que não foi uma visão, somente visão. Aconteceu uma materialização. Então, aí isso prova que o que a palavra de Deus nos diz, ela de fato, não somente é espiritual, como ela também traz para o mundo real uma materialização. A irmã está testemunhando que em um dia em que ela foi pegar água para beber, durante a madrugada que ela acordou, não somente ela e mais outras 2 pessoas, que era do convívio da família dela, também contemplaram. E no nome de Jesus, um apóstolo, que é uma pessoa espiritual, que também viu, começou a repreender em nome de Jesus, e a pessoa que estava sentada explodiu como uma fumaça. E a palavra de Deus, de fato, nos fala a respeito disso, não uma só vez. Como, por exemplo, está escrito na tentação de Jesus, que o diabo, ele se materializou para Jesus, ao ponto de ter levado Jesus ao pináculo. Isso prova que as Escrituras nos falam a respeito de seres espirituais e de seres também espirituais das trevas. A irmã, ela tanto teve de um lado como teve do outro. Missionária Regina, você tem mais alguma coisa a nos dizer ou somente essas 2 maravilhas que você contemplou? Vou falar mais outra coisa que o Senhor tem mostrado e contemplado também na congregação também. Glória a Deus. Eu estava, tem mais ou menos 8 meses para 9 meses mais ou menos, né? Eu estava aí no sítio de oração também, né? De repente entrou um ser, né? Em forma de um duende, né? Aí quando chegou andando, ele... Pode contar o detalhe dele? Ele tinha umas orelhonas grandona, né? Tinha um chapéu, dentro desse chapéu, tinha a orelha dele entrava para dentro, né? Ele andava todo negociado estranho. Me desculpa te interromper aqui. Me diz uma coisa, isso você viu em uma visão ou seus olhos mesmo viram assim no real? Real, varão. Ó, pessoal, vocês estão escutando que a nossa irmã está testemunhando? Esse é o 3º caso que ela está contando, e ela está falando que isso não foi sonho, não foi uma visão que a gente fechou, foi real. Então isso não tem a ver com alguma coisa a respeito desses duendes, que ela viu um duende. De acordo com o filme, os desenhos nos relata que tinha a orelha puxada, aquele chapéuzinho, não é assim mesmo? É verdade. Então continue, para os nossos ouvintes ouvir. E aí ele começou a entrar da porta da frente, né? Aí chegou no meio da oração, ele parou junto da irmã, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu levantei da cadeira e falei com o meu pastor. Falei, pastor, vamos levantar um clamor, né, aqui na igreja, porque eu vi um demônio entrando, encostou junto à sua esposa, né? Da diaconisa Cláudia. Aí ele falou assim, misericórdia, irmã. Eu falei, estou falando com o senhor verdade. Aí terminou praticamente quase o culto, né? Aí eu já terminando já o culto, ele começou a levantar o clamor, né? Aí outra irmã minha falou assim, irmã, ele saiu, do jeito que ele saiu da porta, ele saiu de novo, da porta da frente de novo, né? Que 7 vezes ele entrou, 7 vezes mais ele voltou para trás de novo. Uma rapidez muito grande. Aí então a ação dele não foi uma ação como uma ação normal de um ser humano. Não. Foi uma ação mesmo fora da realidade física. Isso. Né? Aí ele pegou, saiu, né? Da igreja, né? E sumiu. Né? Aí ele nós começamos a levantar o clamor e a irmã ficou enferma, né? A irmã ficou enferma, né? A esposa, as pernas dela inchou, deu um bocado de coisa nas pernas dela, mas infelizmente, né? Eu não sei porquê, mas Jesus, eu creio que entrou também na ação e repreendeu todo o mal, né? Pessoal, olha só, a irmã ela relatou o nome aqui de uma outra irmã, mas nós não estamos querendo negligir a imagem de ninguém.
Simplesmente ela relatou que era uma irmã que ainda tem com vida, está presente, e mediante o que ela viu, aquele ser maligno que ela viu causou uma reação no corpo da irmã. Entrou em uma enfermidade, a qual depois essa enfermidade foi repreendida em nome de Jesus. Então isso mais uma vez nos prova que há enfermidade sim causada por seres malignos, que eles se materializam não em forma real de um demônio, mas com outro aspecto, e eles têm as suas manifestações. E a palavra de Deus nos fala sobre isso, a qual dentro das Escrituras nos mostra que teve pessoas que elas estavam enfermas não de uma enfermidade normal, e antes causada por seres das trevas, e que no nome de Jesus cai-se por terra. Pode continuar, minha irmã. Pode contar outro? Não, então se a irmã tem mais, se alguém aí que está nos acompanhando quer ouvir mais testemunho da nossa irmã, deixa aí um quero, que depois a gente vai fazer um outro vídeo, um outro testemunho. Por hoje nós vamos ficar só por aqui. Quero agradecer a presença da nossa missionária Regina, do seu testemunho. Nós vamos ouvir mais testemunho dela, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, para não ficar muito estendido, tá bom, pessoal? Mas tá aqui, testemunho da nossa missionária Regina. Se você quer ouvir mais testemunho a respeito do que ela viu e ouviu, deixa aí um quero nos seus comentários e a gente estará produzindo depois um outro vídeo. Relembrando a vocês, não deixe de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, que é muito importante para a divulgação, e ative o sino de notificações, para cada vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube te notifique. Assim como nós vamos pegar depois um outro testemunho da irmã, e o YouTube te notifique sobre esse vídeo, tá bom? Então vamos deixar aqui com a nossa irmã, ela vai estar dando as suas palavras finais, e vamos ouvir agora a missionária com suas palavras finais. E eu vou agradecer a Deus, né, por me abrir esse espaço para mim hoje aqui, né, e pastor Regi também, que Amém. Deus venha abençoar ele, né, sempre, né, nesse canal também maravilhoso, né, que também eu creio que está ajudando muitas pessoas aí, Glória né, a Deus, em nome do Senhor Jesus. nesse mundo, né, eu creio que Jesus, né, tem falado muito, né, com ele, eu creio também, eu creio que o Senhor tem abrido as portas para ele levar a palavra, né, ao do Senhor, né, nesse canal, né, que o Senhor seja louvado na vida dele, né, na vida da família dele também. Eu tenho mais a agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor hoje me deu para mim hoje, né, para falar um pouco que o Senhor tem feito na minha vida, né, e eu creio que logo, logo estou junto de novo, mais um irmão também, para a gente falar mais um pouco mais do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Que a paz reina com vocês também, em nome de Jesus. Obrigado, viu, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Pois é, pessoal, então é isso aí. Esse é o canal Jesus é Vida e você acompanhou o testemunho da missionária Regina. Se você quer ouvir mais um outro testemunho dela, como eu disse, deixa aí nos comentários, tá bom? Que nem ela falou, deixa o seu like, que é muito importante. Deixa um quero aí, logo, logo mais tarde nós estaremos fazendo outro vídeo. Até mais, Cristo Jesus os abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.